os meus contatos, meu telefone e o meu e-mail. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar, entrar em contato e a gente vai conversando. Eu vou fazer a apresentação e no final da apresentação o chat vai estar liberado aí para perguntas. Então, é isso. Antes de mais nada, vou apresentar aqui um pouquinho da Braer. Nós somos uma multinacional com sede na Índia. E além da Índia, nós temos aí fábricas na China, na Malásia, na Suíça. Aqui no Brasil, nós temos fábrica em Curitiba e o escritório comercial aqui em São Paulo. E além desses países, temos aí representantes e escritórios espalhados pelo mundo e plantas associadas nos Estados Unidos. Temos aí mais de 55 anos de experiência no mercado fornecendo soluções para o controle da umidade. Aqui, então, são alguns dos setores que nós atendemos, né? Atendemos aí vários setores da indústria, mas entre eles nós podemos citar a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, frigoríficos, refrigeração e a indústria automobilística, que é o foco do nosso webinar hoje. Dentro da indústria automobilística, nós vamos focar aí na importância do controle de umidade nos processos de clean room, salas de laminação de vidro e as salas de testes de motores. Antes da gente começar a falar sobre a importância do controle da umidade, a gente precisa entender o que é a psicometria. A psicometria, ela é a ciência que estuda as propriedades do ar. E para que serve a psicometria? Serve aí para a quantificação de vapor de água no ar do ambiente, serve para fazer o dimensionamento de sistemas de condicionamento de ar e dentre outras finalidades. Na carta psicométrica, a gente pode observar aí várias variáveis, né? Dentre elas, a temperatura de bulbo seco, que é a temperatura que a gente mede aí num termômetro convencional. Temos a umidade absoluta, temos aí também a temperatura de bulbo úmido, a linha de saturação. A linha de saturação, ela quer dizer que o ar ele tem 100% de umidade relativa. E as linhas paralelas, que a gente pode observar aqui, então, são as outras umidades relativas, né? 10%, 40% e assim por diante. Então, com a carta psicométrica, a gente consegue pegar aí as características do ar do ambiente. Quando o quesito a umidade, existem dois tipos de umidade, né? A umidade relativa e a umidade absoluta do ar. A umidade relativa, que é dada em porcentagem, ela é uma taxa que mostra o quanto o ar está saturado e o quanto ele ainda consegue carregar aí de vapor, né? Então, por exemplo, uma massa de 15 graus Celsius com 10% de umidade relativa é uma massa de ar totalmente seca que ainda consegue aí ganhar mais vapor, mais umidade. Já uma massa com 15 graus Celsius e 95% de umidade relativa é uma massa de ar que ela já está quase saturada. Já está quase aí no 100% de umidade relativa. Já a umidade absoluta, ela é definida como a massa de vapor de água em gramas por 1 quilograma de ar. Então, o que quer dizer? O ar aqui, por exemplo, com 15 graus Celsius e 10% de umidade relativa, ele vai ter 1,15 gramas de água para cada quilograma de ar. Já o ar com 15 graus Celsius e 95% de umidade relativa, ele tem 11,1 gramas de água para cada quilograma de ar. Então, agora que a gente já entendeu os dois tipos de umidade, a relativa e a umidade absoluta, elas são totalmente proporcionais aí à temperatura do ar também, né? Então, o que quer dizer? Um ar, quanto mais quente for o ar, maior é a capacidade dele carregar a umidade. Então, aqui como, por exemplo, na massa de ar 1, a gente tem um ar a 35 graus Celsius com 20% de umidade, e na massa de ar 2, um ar com 15 graus Celsius e 50% de umidade.
E aí a gente olha e fala, mas a umidade aqui na massa de ar 2 ela é 50% e aqui 20%. Então, a massa de ar 2 é mais úmida. Porém, quando a gente observa a umidade absoluta, a gente vê que isso não é verdade, porque, como eu disse, quanto maior a temperatura, maior é a capacidade do ar carregar a umidade. Então, um ar com 35 graus Celsius e 20% de umidade relativa, ele tem uma umidade absoluta de 7,68 gramas de água para cada quilograma de ar. Já a segunda massa de 15 graus Celsius com 50%, a umidade absoluta, ele tem 5,8 gramas de água para cada quilograma de ar. Então, isso quer dizer que, embora a umidade relativa na massa 1 seja menor que a umidade relativa na massa de ar 2, o ar 1 ele é mais úmido, porque ele é um ar mais quente e com uma umidade absoluta maior. Então, agora que a gente já entendeu essa questão da umidade, a gente vai passar, então, para o nosso foco do webinar, que é a indústria automobilística. O primeiro processo que eu vou abordar é o processo de clean room, que é o que? Ele está presente aí na fabricação de pneus. Os pneus eles são formados aí, então, pela banda de rodagem, pela carcaça, pelo talão e pelas cintas de aço. O que são essas cintas de aço? São as cintas estabilizadoras. As cintas de aço, elas fazem parte aí tanto da estrutura quanto da carcaça dos pneus. Elas garantem um maior contato e estabilidade. Por ter um maior contato com o solo, o veículo ele vai ter uma maior estabilidade devido a essas cintas estabilizadoras, né? E por essas cintas elas serem formadas aí por fios de aço entrelaçados com a borracha e sobrepostos, ela também vai evitar a perfuração da estrutura do pneu por objetos. Essas cintas, elas são fabricadas nos clean rooms. E quais são os problemas causados pela presença de umidade no clean room? Os fios de aço eles ficam dispostos aí, então, em bobinas e são fios extremamente finos de aço, né? Então, eles são totalmente suscetíveis à umidade, o que pode causar corrosão. Com a corrosão desse fio, a ferrugem ela vai impedir que esses fios eles se entrelacem, eles façam a ligação aí com a borracha. Então, você vai ter uma grande taxa de rejeição dos pneus e também uma perda de resistência desse produto, né? Então, imagina, você tem toda uma estrutura formada e calculada, mas o material que você utilizou aqui, ele é um material que já está corroído. Então, isso vai afetar toda a estrutura e a funcionalidade do pneu. E para que não haja a condensação e a corrosão desses fios, qual é o ambiente ideal? O ambiente ideal que a gente deve controlar aí, ele é um ambiente com 25 a mais ou menos 5 graus Celsius e a umidade relativa entre 15% e 25%. Por quê? Porque você vai ter um ambiente totalmente seco, então você vai impedir a condensação nesses fios e vai impedir a corrosão. Então, uma maior confiabilidade para o processo de fabricação desses pneus. Agora, falando um pouco sobre os vidros laminados, né? O que são os vidros laminados? Eles são estruturas aí, são vidros formados por duas ou mais camadas de vidros interligados por uma película, que pode ser aí o polivinil butiral, o PVB, ou então o EVA. E para que serve essa película? Para quando o vidro ele sofre algum impacto, como por exemplo uma pedra no para-brisa, ele vai quebrar, mas ele não vai se desfazer em cacos, né? Então isso vai dar uma maior segurança para passageiros e motoristas. Por esse motivo, o vidro laminado, ou então também conhecido como vidro anti-vandalismo, ele é um item obrigatório aqui no Brasil para os para-brisas dos veículos, né? Então, esses vidros eles são fabricados em salas que devem ser totalmente controladas em questão de temperatura e umidade. Mas por quê? Porque a umidade ela pode trazer vários problemas. O polivinil butiral, que é o polímero utilizado na camada e o filme,
ele é um material totalmente higroscópico que ele pode reter aí, ele vai reter a umidade do ambiente. Então, isso vai diminuir a capacidade da adesão da película, o que pode causar bolhas, pode causar manchas no vidro, delaminação, irisação, e dentre outros problemas que podem ser causados, o que vai afetar diretamente a segurança e a qualidade do vidro. E vai aumentar também o número de perdas dos fabricantes, né? Se você tem um vidro laminado com bolhas ou que ele já sai ali, depois do processo de aplicação do polivinilbutiral, ele vai para calandra e autoclave, e esses processos eles podem formar, né, bolhas conforme a umidade está presente ali no polivinil. E qual é o ambiente ideal para se trabalhar, então, com essa película, né, o polivinilbutiral? É um ambiente com 20 graus Celsius e com uma umidade relativa entre 20% e 22%. Por quê? Porque com essas condições de 20 graus Celsius e 20 a 22% de umidade relativa, você vai impedir que esse polivinilbutiral ele retenha a umidade do ambiente. Quando você vai fazer a aplicação do polivinilbutiral, se a umidade desse PVB ele for superior aí acima de 0,5% de umidade no material, e com essa umidade, alta umidade, ele com certeza vai ter esses problemas, né? Vai ter aí a formação de bolha, a mancha de vidro. Então, já é sabido aí pela indústria que para fazer a aplicação desse material PVB, você tem que manter ele por pelo menos 24 horas num ambiente tratado de 20 graus Celsius e 20 a 22%, que você vai impedir que ele tenha uma umidade superior a essa de 0,5%, que é o recomendado. Agora, falando um pouquinho sobre as salas de testes de motores, elas são salas aí preparadas para testar, identificar e quantificar as emissões causadas aí pelos motores. Essas emissões são, por exemplo, CO2, NO2 e dentre outras emissões. E como que é feito essa quantificação, essa identificação, né? São feitos por sensores. Então, por exemplo, se você tem aqui a emissão do motor e você está trabalhando com um ar, uma umidade, uma temperatura não tratada, certamente esses sensores eles sofrerão a influência dessa umidade e dessa temperatura. Então, por isso é de suma importância nesses ambientes você ter a admissão de ar, um ar tratado. Como a gente pode ver aqui no esquema abaixo, você tem o fluxo de ar número 1, que é o fluxo de ar aí, então, do escapamento do motor, e você vai ter o fluxo número 2, que é o fluxo de admissão do ar, de um ar externo, né? Para você, então, passar por essa máquina, que vai ter todos os sensores e vai fazer as leituras, e aí depois esse ar ele é, então, aí exaurido para o ambiente externo. Mas, por isso, é de suma importância que esse fluxo 2 ele seja um ar totalmente tratado. Em quais condições? Então, aí o ar de admissão, ele deve ter uma temperatura entre 20 a 30 graus Celsius e uma umidade absoluta de 2 gramas de água para cada quilograma de ar. O que isso quer dizer? Uma umidade relativa de 12% numa temperatura de 20 graus e uma umidade relativa de 7% numa temperatura de 30 graus. Isso são condições de ar aí totalmente secas, né? O que vai garantir a confiabilidade dos testes realizados, pois você não vai ter a influência dessas variáveis no seu sensor. Tá, mas como a gente consegue controlar essa taxa de umidade tão baixa, né? Com a utilização dos desumidificadores dessecantes, que são equipamentos que trabalham aí com um rotor impregnado com sílica gel. Então, o ar úmido ele vai entrar por esse equipamento, passar pelas baterias de filtro e vai passar pelo rotor dessecante, então, onde vai ficar impregnada toda a umidade desse ar, né? E vai retornar um ar extremamente seco, que é o fluxo 3. Em contrapartida, para não ter a saturação desse rotor de sílica gel, você não precisar ficar trocando ele constantemente,
você tem um fluxo 4, que é o fluxo de reativação do rotor. Esse fluxo é um fluxo de ar externo, que você vai passar, então, por um banco de resistências, e esse ar ele vai passar por 1/4 do rotor dessecante para fazer a reativação da sílica gel. Então, ele vai devolver as propriedades da sílica gel e vai pegar a umidade presente nesse rotor e jogar para o ambiente externo em forma de vapor. Então, esse é o princípio do desumidificador dessecante. E a Braer, a gente trabalha, então, com duas linhas, né, de desumidificadores dessecantes, que é a linha FFB compacta, que ela vai, então, de 170 metros cúbicos até 3.000 metros cúbicos, que tem como vantagens técnicas o controle preciso de umidade, pode ser programado para funcionar de acordo com a produção, então pode colocar em sistema on-off. A umidade, nesse caso dos desumidificadores dessecantes, ela é sempre tratada como forma de vapor. Então, você não tem a necessidade de ficar parando a sua produção para retirar os reservatórios, odiar reservatórios do desumidificador, né? Porque ele vai sempre trabalhar em forma de vapor, vai jogar a umidade para o ambiente externo, aí, então, em forma de vapor mesmo. Os equipamentos compactos, eles são, então, equipamentos intuitivos e de fácil instalação e manutenção. O rotor dessecante, ele tem uma alta durabilidade, de mais ou menos 10 anos. É estimado aí que o rotor ele vai perder de 1 a 1,5% da eficiência por ano. Então, isso não quer dizer que daqui 10 anos a sua máquina não vai estar mais funcionando e você tem que trocar esse rotor. O que quer dizer que daqui 10 anos você vai estar gastando muito mais energia do que é necessário para fazer o mesmo trabalho. E, além disso, a linha FFB compacta, ela tem comunicação Modbus para fazer, então, aí toda a questão de automação necessária. E as vantagens comerciais? Tem maior range de produtos, como a gente mostrou no slide anterior ali. Você tem um range de 7 produtos dentro dessa linha compacta, que pode atender os projetos, né, com o dimensionamento e os cálculos feitos pela nossa equipe de engenharia. Então, a gente pode utilizar aí até uma combinação também de equipamentos para atender o projeto conforme a necessidade. É um equipamento que temos a pronta entrega, eles estão no estoque, né? Então, são equipamentos que não precisam ser produzidos depois do fechamento. Então, é um equipamento a pronta entrega para casos aí emergenciais, né? Produto atestado com qualidade internacional nos Estados Unidos e na União Europeia. E é um produto já consolidado no mercado internacional e no mercado nacional também. E também temos a linha FLI, que é uma linha customizada. Ela vai aí de 1.000 metros cúbicos até 45, 95 mil metros cúbicos. Depende da necessidade do projeto e do dimensionamento. E ela é uma linha que ela pode ser, como aqui em cima já diz, totalmente customizada, né? Você pode trabalhar aí com bateria de filtros, trabalhar com pós-resfriamento, pré-resfriamento, reativações elétricas ou a vapor. Então, é uma linha que ela vai ser desenhada e projetada projeto a projeto. E quais são as vantagens técnicas da linha SLI? Né? Como já disse anteriormente, é um equipamento modular, que ele vai atender às necessidades do projeto conforme o dimensionamento feito pelos engenheiros da Braer. É um equipamento com isolamento em double wall. O rotor dessecante, assim como no equipamento compacto, ele também tem uma alta durabilidade, de mais ou menos 10 anos. O acionamento do rotor dessecante é feito através de corrente, que também confere aí uma maior vida útil para o equipamento. E quais são as vantagens comerciais da linha SLI? É um prazo de entrega compatível com o mercado, o equipamento customizado com padrões de qualidade internacional também já aprovados aí nos Estados Unidos e na União Europeia. E a linha FLI, ela utiliza como padrão o CLP da Allen Bradley, que pode atender, então, a qualquer tipo de comunicação. Aqui nós temos, então, alguns clientes referências do setor, né, como a Bridgestone, a Land Rover Jaguar, Blue Glass, PG Products, a AGP, Grupo Paris, dentre outros.
Bom, a apresentação foi essa, espero que tenha ficado claro para todo mundo. E eu fico agora aberto para questionamento. Podem mandar no chat, pessoal, ali do texto, que eu leio e vou respondendo. Aqui, uma pergunta do José. Bom dia, meu nome é José Carlos, da Glaston Brasil, e gostaria de saber como é dimensionado o tamanho do equipamento no caso de vidro duplo para engenharia e automotivo. José, para fazer o dimensionamento do equipamento de desumidificação, a gente vai precisar aí de algumas informações, são algumas variáveis que vai afetar no dimensionamento, né? Então, por exemplo, o número de pessoas que trabalham dentro dessa sala de laminação, o dimensionamento também da sala de laminação. Então, são variáveis aí que a gente vai colocar no nosso cálculo de infiltração de umidade. Aí a gente vai saber quanto de umidade a gente precisa tirar desse ambiente para que ele seja tratado nas condições necessárias, né? No caso da laminação ali, como foi falado, de 20 graus Celsius, 20 a 25% de umidade relativa. Ângelo, caro Lucas, poderia enviar para o e-mail a apresentação? Sim, Ângelo, nós vamos encaminhar o e-mail nós vamos encaminhar a apresentação aí para todos os e-mails que se inscreveram no webinar, tá? A gente encaminha a apresentação e também a gravação. Tem mais aplicações em indústria de pneus? Bom, Ângelo, na indústria de pneu a gente trabalha basicamente na parte de clean room, né, que é o ambiente mais crítico em questão de umidade. Mas também tem aí, por exemplo, os talões, que eles também podem sofrer com a questão da umidade, né? Eles não são fabricados no clean room, mas é, são, são, são materiais também suscetíveis à umidade. O Henrique Monteiro, como precisa ser a infraestrutura para instalar esse equipamento? Duto de ar-condicionado convencional? Então, Henrique, quando a gente fala aí na linha SFB, que é a linha compacta, a estrutura para instalação é totalmente simples, tá? Ele vai utilizar aí, são 4 fluxos, né? Um fluxo de processo e um fluxo de reativação, mas nesses fluxos você tem tomada e o expurgo do ar, né? Então, para essa infraestrutura, é somente a parte elétrica, que você vai fazer a ligação ali, e a parte de dutos, você pode trabalhar com os dutos, são dutos redondos aí, né? Pode trabalhar, por exemplo, com dutos flexíveis ou até mesmo dutos PVC, na parte compacta, né? No equipamento SFP. Já no equipamento FLI, aí são estruturas mais robustas, né? Então, um duto convencional de ar-condicionado e a parte elétrica. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixar aberto mais alguns instantes aí, caso haja alguma pergunta. E também, caso vocês queiram fazer alguma pergunta que venha depois para vocês, podem anotar, então, os meus contatos, né? Meu telefone e o meu e-mail é o lpaiva@braer.com.br. E aí vocês fiquem à vontade para me mandar e-mail, ligar se precisar também. A gente vai estar sempre disponível para atender as dúvidas aí. Ângelo, Lucas, na parte de processo de confecção de pneus, também é necessário controle de umidade? Ângelo da Rinaldi. Tens alguns exemplos aplicados?
Bom, Ângelo, a aplicação que a gente tem na parte da confecção de pneus é o Crew 1. E o exemplo que a gente tem, nós temos aí já instalações em algumas das plantas das Bridgestone aqui no Brasil, para o controle da umidade no Crew 1, né, que é onde você trabalha com aqueles fios de aço que podem sofrer a corrosão. Então, um exemplo que a gente tem aí, já temos algumas fábricas da Bridgestone com o nosso equipamento fazendo controle de umidade na parte de Crew 1. Bom, que é isso, Ângelo. Eu que agradeço a atenção e os questionamentos que foram feitos. E qualquer dúvida que você tiver, pode me encaminhar depois também por e-mail, que a gente vai ter o maior prazer aí em atender. Mais alguma pergunta, pessoal? Como eu disse, a apresentação a gente vai encaminhar para todos os e-mails que fizeram a inscrição no webinar. A gente tem o e-mail de vocês e vai encaminhar então a apresentação e a gravação. Tem como detalhar mais um pouco o FLI, Ricardo Maia. Ricardo, o FLI é um equipamento que ele é customizado, tá? Então, a gente pode fazer aí o dimensionamento conforme a umidade e a temperatura que você vai querer trabalhar nesse ambiente. E aí, então, tem algumas variáveis no FLI que a gente leva em consideração, né? Por exemplo, também aí a questão de entrada de ar externo e outras variáveis. E aí a gente vai fazer o projeto do equipamento conforme a necessidade. Então, por exemplo, você precisa ter uma entrada de ar externo com um pré-resfriamento, uma serpentina de água gelada vai ser colocada, então, aqui no ar externo. Tem um ar de retorno, caixa de mistura. Aqui a gente tem um exemplo até completo do FLI, né? Então, caixa de mistura, aqui a questão do bypass, o rotor dessecante que vai fazer o controle da umidade, ventiladores de processo, ventilador de reativação, pode fazer aqui também um pós-resfriamento, caso seja necessário, para atender a temperatura que você quer dentro dessa sala. Então, é um equipamento que ele pode ser colocado aí com sensores também. Então, é um equipamento que ele vai ser desenhado conforme a sua necessidade, Ricardo. E sim, as pressões, elas são as pressões disponíveis para o duto. Mas também a gente pode fazer o estudo aí, o ventilador ele também pode ser trocado para atender as pressões que sejam necessárias no seu projeto, né? Caso você tenha uma filtragem fina ou algo do tipo. O Cláudio perguntou qual é o custo do FLI 2500. Cláudio, isso daí vai depender muito da composição do FLI, né? Então, o custo ele varia muito conforme a composição. Se você tiver um pré-resfriamento, pós-resfriamento, os filtros que a gente vai utilizar, então é tudo... isso vai depender muito, né? Não tem como te passar uma ideia de um custo de um FLI 2500. Mas você pode entrar você pode entrar em contato comigo depois por e-mail e me passar as necessidades que você tem, que a gente vai fazer o dimensionamento também, né? Porque às vezes um FLI 2500 pode não atender ou então até ser superdimensionado para o seu projeto, né? Me manda um e-mail
aqui no lpaiva@braer.com.br, que aí a gente conversa e eu te passo. Sim, sim, Ricardo. No caso do FLI, você pode utilizar aí como uma central de tratamento de área única. Né? Você não vai precisar ter aí uma outra UTA ou algo do tipo. Porque, como eu já disse, ele é dimensionado para cada necessidade. Né? Então, a gente vai trabalhar aí a questão da umidade, da temperatura, ele pode ser feito, ele é uma central de tratamento de área única. Bom dia, Lucas. Roberto, Sudeste Minas Gerais. Embora não seja o foco de hoje, esse tipo de equipamento pode ser utilizado para salas meteorológicas? Tem alguma restrição em características específicas? Sim, Roberto, esses equipamentos eles podem sim ser utilizados aí para salas meteorológicas, né? Inclusive, ele é um equipamento que ele atende, o mesmo equipamento a gente consegue atender aí vários setores da indústria, né? Laboratórios, farmacêuticas, entre outros. Então, ele é um equipamento que ele pode ser sim utilizado para salas meteorológicas. E caso você tenha necessidade, pode entrar em contato comigo que a gente faz um estudo para você e ver como que a gente consegue te atender. Ricardo Meyer, sim, o equipamento ele pode ser feito para trabalhar tanto com expansão direta quanto água gelada. Isso lá na parte das serpentinas, né, de pré e pós-resfriamento. Então, ele pode ser trabalhado nessas duas formas. Expansão direta ou água gelada, e também na parte da reativação ele pode trabalhar aí com a reativação elétrica, reativação a vapor. Imagina, Ricardo, sem problema. Qualquer outra dúvida que você tiver, é só entrar em contato comigo. Mais alguma pergunta, pessoal? Então aqui eu vou colocar só mais uma vez lá na parte dos contatos, caso vocês não tenham anotado. Aí vocês podem entrar em contato comigo, qualquer necessidade que tiverem, qualquer dúvida. Então aqui o meu telefone e o e-mail é lpaiva@braer.com.br. Vocês fornecem como a gente recomendar. Ricardo, a gente vai fazer o dimensionamento e vai te apresentar, né, conforme a sua necessidade. Pode colocar aí as variáveis no equipamento, né, conforme você precisar. Aí só entrar em contato com a gente e será um prazer atender aí. A gente faz o dimensionamento conforme a sua necessidade. Mais alguma pergunta, pessoal? Se vocês tiverem, então, de novo, só pode mandar um e-mail, me ligar, mandar um WhatsApp que a gente conversa e eu esclareço as dúvidas de vocês. Tá ok? Então, gostaria novamente de agradecer a presença aí de todo mundo, a atenção e a participação, e fico aberto aí para qualquer necessidade que vocês tiverem, tá ok? Vou finalizar então a apresentação e tenham um bom dia.